Oi, gente! Chegamos para o nosso segundo episódio do podcast Pode Me Contar. E quer acompanhar os cortes, não perder nada do nosso podcast? É só você acompanhar no Instagram, Me Conta com Ieda Martins. E aqui no YouTube é TV Me Conta. Já se inscreve, deixa o seu like, compartilha e ativa o sininho para não perder nada. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o Jackson, ex-jogador de futebol, pendurou as chuteiras, mas ainda bate um bolão. Ele é codonense, filho da Dona Graça, do seu Geraldo. Vamos bater esse papo com ele? Nosso segundo episódio, Jackson Coelho. Eu que agradeço pelo convite, é um orgulho muito grande, eu acho que tu tá aqui, sei que tá começando esse nova etapa da sua vida e a gente tá aqui para contar o que for necessário, o que você quer saber, a gente tá aqui para conversar. Conta pra gente como é que começou assim esse desejo, essa paixão, amor pelo esporte, até você conseguir começar ali, dar os primeiros passinhos pro futebol. Foi tudo, não foi nada programado, né? A gente nunca programei nada, isso veio natural, acho que eu voltei mais minha cabeça pro futebol quando eu comecei a andar com os jogadores do Fabril, na época, e via sempre jogando, e a gente sabe que a criança quando vai crescendo, ela é o espelho do pai em casa, o que ele vê. Então a gente vai sempre nos vendo futuramente. Eu sempre me via jogando no Fabril, sabia que era difícil pela técnica dos jogadores que vinham para Codó jogar. Mas as coisas foram se desenrolando, eu acho que com o tempo, de acompanhar, andava na sede social deles, e a gente não vai criando um amor por aquilo. Foi quando a gente comecei a engrenar as coisas. Eu acho que o importante acima de tudo foi a minha dedicação. Eu acho que hoje não basta só você gostar do futebol. Eu acho que você tem que ser obcecado se você quiser conquistar alguma coisa na vida. De lá pra cá a gente viu vindo uma caminhada muito longa, um percurso difícil, por etapas. Foi um investimento longo que eu fiz comigo mesmo e que acabei chegando onde não esperava, né? Para dizer a você que eu esperava vestir a camisa amarela da seleção brasileira, eu vou estar mentindo para você. Mas eu sonhava vestir a camisa de alguns clubes no Brasil, né? Sempre tive na minha cabeça de tentar construir um futuro melhor para mim e para minha família. Só que assim, eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Mas isso foi decorrente da minha vida dentro das quatro linhas, dentro do gramado. Eu acho que com os meus rendimentos, com a dedicação que eu tinha, isso aí chegou rápido, porque eu nunca imaginei que vinha tão rápido esse reconhecimento. Mas isso tem muito a ver pelo que eu criei, pelo que eu fiz dentro de campo. Já são quantos anos, Jackson, que você permaneceu jogando? Foram quantos anos? De imediato, eu acho que foi 20 ou 21 anos de carreira. Meu último ano de futebol profissional foi no Maranhão Atlético Clube, a equipe onde eu tive uma passagem. E em 2013 foi meu último ano de profissional. No MAC que eu tive, eu fui 4 vezes campeão maranhense e tive um vice-campeonato. Acho que foi um rendimento muito bom, né? Um reconhecimento que eu tive dentro do clube, mas pelo meu rendimento. Você sabe que toda a área de trabalho que você tem, você é muito reconhecido dependendo do rendimento que você tem. Então eu sempre procurei ser muito dedicado, dependendo de onde eu estava. O MAC é uma equipe boa de jogar, uma equipe que honra com seus compromissos. E aqui eles nos dão condições de a gente desempenhar no futebol, ter uma cabeça boa, que eu acho que acima de tudo você tem que ter uma cabeça boa para desempenhar o seu trabalho. E de lá veio o reconhecimento, eu consegui chegar em algumas equipes, não fiquei, né? A gente ficava muito decepcionado por não ficar na equipe e a idade já chegando. Então
É difícil hoje, um jogador de futebol com 28, 27 anos de idade, eles dão como já velho no futebol. As coisas hoje estão muito precoces. Na minha época, né, a gente ainda esticava mais a carreira da gente. Eu particularmente, fui até os 41 anos, jogando em alto nível, mas o ser humano tem que saber o seu limite. Eu sabia que ia chegar a hora. Eu tinha que me preparar para a hora de largar. Se foi fácil, claro que não foi fácil, porque eu levei minha vida inteira fazendo isso. Então a gente tem que se preparar para isso, para que a gente não venha a sofrer consequências pós-bola. E o local onde eu escolhi para me viver foi aqui. Aqui eu tenho, depois da bola, tenho meus amigos, tenho meu futebol praticamente quase todos os dias. Isso aí é um tipo de uma terapia que a gente tem. Pela falta do futebol no final de semana, profissionalmente, a gente trocou pelo amador aqui, que é muito bom, me satisfaz bastante, e eu procuro estar sempre junto com o pessoal, sempre que posso. Isso aí a gente vai levar até quando Deus dê força pra gente correr atrás da bola. Então Codó é o teu aconchego, né? Exatamente. A minha família toda é daqui, eu criei raiz aqui, eu fui nascido e criado aqui, jogando bola aí na Praça da Bandeira, no Caveirinha, no Peladão, né, no Murazão e por aí afora. E a gente não esquece, eu sempre falo que eu só fui passear aí fora e voltei. Um passeio longo, mas acabei voltando. Sei que a minha geração toda está mais envelhecida, a gente é consciente disso, mas a gente, todos que estão aqui nesse mundo, a gente se encontra, a gente bate bola, a gente conversa, a gente troca assunto de época e de moleque, então isso é muito bom pra gente, sabe? A gente muitas vezes faz aí um jogo, após o jogo nós sentamos para que a gente possa botar um papo em dia. Então acho que aqui em Codó para mim foi o máximo, gosto muito daqui, passei todas as férias da minha carreira profissional aqui em Codó, né? Tinha opções de passar as férias em outros lugares, mas eu sempre queria estar aqui, junto com a família, junto com os amigos. Eu acho que minha vida pós-bola, graças a Deus, está sendo boa. A gente vai procurar levar isso aí até quando Deus der força pra gente. E durante esses 21 anos, quantos times você passou aí? Eu vou, de imediato, eu vou tentar lembrar aqui de quase todos. Não sei se eu vou conseguir lembrar de todos, mas eu tiro muito, porque assim, do meu começo, né? Então assim, eu jogava por aqui pelo Fabril, joguei no Grêmio do Silvinho, joguei pelo Fabril. Do Fabril fui para São Luís, joguei no MAC, joguei no Mogi Mirim, eu joguei no Comercial de Ribeirão Preto, no Goiás, no Vitória da Bahia, no Sport, no Gama de Brasília, no Paulista de Jundiaí, Ituano, no Cruzeiro, Curitiba, Palmeiras, joguei no Emirates Clube em Dubai, Santa Cruz, Santa Cruz de Recife, Santa Helena de Goiás, Bahia de Feira. Na seleção, você jogou em que ano? E a seleção. Então a seleção Quando é que chegou esse momento da seleção? Então, assim, em 96, eu jogava pelo Comercial de Ribeirão Preto, que era outro time que eu me lembrei agora. Disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, no ano de 96. No final de 96, eu fui comprado pelo Esporte Clube do Recife. Em 97. Você vê como o futebol assim, muda muito rápido a vida de uma pessoa. Em 98 eu fui convocado para a seleção brasileira. Então em 96 eu participava da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Difícil, né? Mas a gente tinha que valorizar, porque era lá que eu estava. E 2 anos depois eu estava na seleção brasileira, para você ver como as coisas mudam. Eu sentei do lado de jogadores como Rivaldo, como Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho, Romário,
que há 2 anos atrás eu só via pela TV. Então é uma coisa assim que você tem que estar bem preparado para quando chegar. Está ali, né? Tem que estar no meio, porque para você não chegar lá menor que ninguém. Porque se você está lá, é porque você teve condições de chegar lá. Principalmente naquela época. Naquela época fazia gosto você ser convocado, sabe? Naquela época, para mim, a convocação foi uma coisa melhor, maravilhosa da minha vida, né? E eu sabia que era porque era do meu rendimento que eu tive no ano de 97, 98. Foram rendimentos muito bons dentro de campo. Você estava ali por merecer, Por né? merecer, sabe? Eu estava muito bem no esporte. As coisas fluíam normalmente, né? Eles chegaram a cogitar de ter sido o melhor meia que passou pelo esporte, né? Eu fico até meio receoso de falar isso, porque passaram muitos meias bons por lá. Mas eu dei minha contribuição lá. Eu sei que eu tive um rendimento, se não foi perfeito, foi quase perfeito, sabe? Tinha muitos jogadores claro, que me cercavam ali, tipo o próprio Wallace, o Leonardo, que Deus o tenha, né, que é um parceiro meu demais, Juninho Petrolina, né, o Valdomiro, que é aqui do Piauí. Então eu era cercado de jogadores de técnica muito avançada, né? Tanto é que depois da minha passagem por lá, todos eles foram para outros times. Então eu ficava muito orgulhoso pela minha carreira estar numa disparada tão rápida, de 96, de ir numa equipe e não ficar, ter que voltar decepcionado, para quando chegar em 98 na seleção brasileira. Aí foi onde me reconheceram, meu nome ficou muito grande no Brasil, foi meu auge, ali me levou a muitos lugares, a seleção brasileira te proporciona muita coisa, sabe? A valorização imensa, uma venda de 1,5 milhão que eu estava para ser vendido do esporte para outra equipe, uma convocação foi para 7, 8 milhões, então foi uma valorização muito boa, né? E é por isso que eu digo assim, o futebol ele te proporciona coisas muito rápidas, você pode ganhar dinheiro em menos de um ano, e você pode ralar sua vida toda e não conseguir. É uma caixinha de surpresa, você tem que estar preparado para aquilo. Como é que funciona, Jackson, essa questão da compra do atleta? Na época, eles comentavam muito comigo que assim, os 15% da venda seria meu, né? E isso vai muito da idade, pelo menos foi o que me falaram. Porque a gente que joga futebol, tem muitos jogadores que não sabem disso. Porque eles não têm tempo para ver isso, então não se importam com isso. Então deixa o empresário cuidar disso. Mas eu acho que pela idade, se você for mais velho, a porcentagem de 15 vai aumentando para 20, para 25, assim sucessivamente. Então, na minha época, eu estava com 24 anos nessa minha venda. Então eu tive uma porcentagem de 15% em cima dos 7 milhões. Que foi onde eu aproveitei, que a gente nunca sabe do dia da manhã, para comprar minhas coisas, né? É a oportunidade que eu tinha. E fui transferido para o Palmeiras. Na chegada do Palmeiras, você tem uma luva que você negocia e tem um salário. Então ali... A luva é especificamente o quê? A luva é mais ou menos o seguinte, você chega, você vai chegar no seu clube e você vai dizer assim, olha, eu quero 100 mil de luva e me paga 50 mil de salário. A chegada imediata, naquela época tinha disso. Essa negociação. Essa negociação. Se o clube vai retrucar, como todo mundo negocia, e vai vendo assim, olha, eu não tenho 100 mil, mas eu te dou 80, eu vou aceitar. Aquilo está pegando a tua mão na chegada do clube, entendeu? Não sei como é que está hoje, mas na minha época era mais ou menos dessa forma. Então assim, foi muito rápido a minha subida na bola. Rápido assim, rápido para quem, né, para quem não conhece a minha carreira. Porque assim, eu já vim ralando já há muito tempo, né, de chegar na equipe, de chegar com empréstimo, consegui entrar numa equipe já formada, mas vim embora porque eu não era do clube, e quando o empréstimo acabava, se você não quisesse comprar você, eu tinha que voltar para o marketing de novo. Então o meu desespero na época era a idade que estava chegando, o empréstimo que eu fui por empréstimo por 6 meses, e eu tinha que fazer alguma coisa em 6 meses para que eu pudesse ficar lá de vez. Porque na minha cabeça eu não queria mais voltar para o MAC, eu não queria mais voltar para o Maranhão para jogar.
Aqui para mim já tinha dado. Eu tinha que procurar áreas melhores, ambiente melhor, time maiores que pagavam mais estruturado. Essa era era o meu pensamento, né? De estar sempre subindo, mas sempre valorizando aqui atrás. Que aqui foi o perrengue, né? Quando a gente, eu não digo que o Mac não atrasa salário. Na minha época nunca atrasou salário. O Mac sempre cumpriu com aquilo que ele combina com você. Isso aí eu posso falar aqui, em qualquer lugar eu falo. Mas as dificuldades eram grandes. Eu queria um pouco mais de facilidade na minha vida. Eu acho que eu estava cansado de sofrer aqui, né, o sol quente, enfim. Quando eu chego no esporte, por aí você diz que eu achei que ia melhorar as coisas, eu treinava 3 períodos. Eu treinava 5 horas da manhã, correndo 8 quilômetros, voltava pro hotel, treinava, aí descansava um pouco, tomava um café, voltava às 9, treinava até às 11, voltava pro hotel, almoçava, dormia e treinava às 4 horas. Quando chegava das 4 às 6, quando chegava às 7 horas da noite, tinha gente que não ia pro jantar porque não aguentava andar. Você entendeu como é que é a história? Você não aguentava andar, senão eu não quero jantar. Eu não aguento ir lá na sala de refeição para comer. Aconteceu muitas vezes. Até o seu corpo ir se acostumando com aquilo. Mas um dos times que eu mais treinei na minha vida foi o esporte. Que era 3 períodos todos os dias. Naquela área da Serra Talhada ali, que é o sertão pernambucano. Então, aí quando eu achei que ia melhorar, não vou falar que melhorar em termos de treinamento, de facilidades, mas as coisas estavam melhorando para mim, porque eu estava no esporte. O esporte é um time grande, né? Mas eu tive que ralar mais lá para poder conseguir o que eu consegui, sabe? Então, assim, por isso que eu falo para quem está ingressando no futebol. Você vai levar sua carreira todinha sofrendo aqui, mas na hora que você acertar o pé, o que você quer vai vir, sabe? Isso aí eu tenho certeza. E outra coisa que eu acho que é uma coisa minha, uma coisa que eu tiro muito pela minha carreira, que quando tem que dar uma coisa, vai dar. Porque, vai dar certo. Porque na minha época, as dificuldades que aqui tinha, que aqui não tinha escolinha, dificilmente eu vi um olheiro aqui em Codó para observar jogadores como tem hoje, né? E assim, e eu ralando, jogando descalço na rua, na Praça da Bandeira, e nesses campos de pelada que tinha aqui em Codó, eu tinha praticamente 0 de chance para dar certo. Porque as dificuldades eram enormes. Eu não tinha uma chuteira, né? Então assim, jogava no Fabril, pegava o bicho, né? Pegava meu saláriozinho, que era pouquinho, mas era bom. Eu comprava uma chuteira, eu comprava uma coisa, eu procurava me municiar das coisas que eu sabia que eu não ia conseguir com outras pessoas, né? Então eu sempre procurava fazer isso. Comprava meu quichute, na época era quichute, né? Para ir pro colégio. Eu usava meu quichute para treinar e ir pro colégio. Imagina só como é que ele não era, porque os campos eram de terra. Era bagaceira que era na sala de aula, né? Mas era o que eu tinha. Então assim, eu sempre valorizei quando eu estava lá, esse período aqui embaixo. Teve muita dificuldade. Mas eu falo para alguns amigos meus, quando tem que ser, não tem jeito. Não tem jeito, quando tem que ser, vai ser. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Porque e a disciplina, né, já? Exatamente, como eu falei a você, você não tem que gostar do futebol. Você tem que ser obcecado pelo futebol. Eu digo obcecado mesmo. Porque todo mundo gosta. Isso aí é uma coisa normal, todo mundo gosta de futebol. Independente de qualquer coisa que as pessoas podem até ir contra a minha palavra, mas é o melhor esporte que tem. É o esporte de evidência que tem. E vai ser sempre. O futebol sempre vai ser uma caixa de surpresa. Nem sempre o melhor vai ganhar. Entendeu? Então você tem que ser obcecado. Quem quer jogar futebol ele tem que ser obcecado. Ele tem que procurar levar a vida dele regada de uma forma que final de semana é muito pouco. Muito pouco. No final de semana daqui de festas, baladas, essas coisas todas, pro lado não vai ter. Ainda mais dia de hoje, que eles estão mais profissional ainda mais. Na minha época não tinha jogador que fugia de concentração. Não, eu conheci um monte, né? E os pés pra balada. Ele podendo ir domingo depois do jogo, ele ia sábado. Aproveitando esse gancho, Jackson, se fala muito, né? Jogador, pagodeiro e a mulherada. Na tua época, teve também assim, tu se deslumbrou assim nessa questão, como você acabou de citar? O pagode ele nunca vai parar no futebol. O pagode praticamente é uma marca do boleiro.
carreira de jogador de futebol, sabe? Isso aí vai, o futebol não vai acabar nunca e gerações e gerações sempre vai ter, não tem pra onde correr, sabe? Toda geração de futebol sempre tem o pagode está no meio, tem a roda de pagode, se tem churrasco tem que ter pagode. Isso aí é uma coisa que, mas hoje as coisas estão mais rígidas. Hoje se um clube pega um jogador que não tem disciplina, ele é mandado embora. E ele contrata um cara do mesmo nível, do mesmo valor, que agregue essa situação. Antes não, antes você tinha que engolir um jogador de futebol, porque se ele fosse embora não tinha o mesmo nível para trazer. Também pelos valores. Então acabava que... Tinha que aguentar. Se ele estivesse rendendo no nível bem alto. Se não estivesse rendendo também era mandado embora. Como o Neymar, por exemplo? Exatamente. O Neymar é uma pessoa hoje já consagrada no futebol. Né? Pra mim é um cracaço. Sabe? Pra mim hoje na seleção brasileira não tem ninguém. Eu acho que o Neymar hoje, ele infelizmente se machucou. Mas no nível dele dentro da seleção brasileira hoje não tem ninguém. Não digo a seleção brasileira, eu digo o Brasil em si está perdendo o seu camisa 10, o seu camisa 9. É a opinião que eu tenho. Eu acho que hoje o Brasil ele tem jogadores como se fosse um robô. Sabe? Eles programam aqui, ele faz o que programou aqui. Então eu acho que o Brasil, gerações para frente, não sei como vai ser, não sei como vai fazer para ser campeão do mundo. Porque a gente imita muito os europeus. Então eu acho que o jogador Neymar, ele, independente do que faça fora de campo, não me interessa. Eu sou muito fã dele. E queria muito que ele esticasse a carreira dele para que a gente possa ligar a TV e ver um cara daquele dando espetáculo que é o que ele faz. Sabe? Então assim, para mim hoje, digo para você, digo para qualquer pessoa, apesar de que tem muitas pessoas que, questão de gosto, a gente não pode estar questionando, mas eu tenho o Neymar hoje como um cracaço da seleção brasileira. A seleção brasileira perde muito sem ele, sabe? Então assim, eu hoje para mim, igual ele na seleção brasileira, no Brasil hoje, jogadores brasileiros em geral, não tem um que chega nos pés dele, não amarra a chuteira dele, mas assim mesmo ele é criticado. O pessoal acharam que não tem o que criticar dentro das quatro linhas, critica lá fora. Sim. Eu acho que o futebol, ele é dessa forma aqui, sabe? Você falou, Jacques, sobre lesão. Você já teve alguma lesão que te tirasse de campo e você desse uma parada ou não chegou a esse ponto? Eu tive 2 contusões que foram graves, eu tenho como graves. Eu machuquei o pubis, né? Essa região pubiana eu machuquei, eu tive que parar durante 3 meses. E quebrei essa parte do rosto. Eu tive que fazer uma cirurgia. Então também me deixou uns dias sem treinar. Eu fiz uma cirurgia de joelho, mas eu já tinha parado de jogar bola. Né? Parar de jogar bola, então a gente, menos mal que eu não jogava mais profissionalmente. Tá? Mas a cirurgia, a contusão mais grave que eu tive foi na região pubiana. Me deixou aí 4 meses sem jogar. Nessa época eu jogava pelo Comercial de Ribeirão Preto. Fora isso, graças a Deus, eu nunca tive contusão. Sempre procurei me cuidar bastante para que não tivesse nenhum tipo de contusão. Eu acho que isso foi uma grande marca da minha carreira, de não me machucar tanto, sabe? Mas pelo que eu fazia, eu procurava me cuidar muito. Porque eu queria esticar a minha carreira o máximo que eu pudesse. Não sabia até quando. Para isso eu precisava saber do meu limite. E em 2013 eu vi que era o último ano meu. Isso te trouxe muita tristeza quando chegou esse momento? Então, a minha tristeza maior não foi o dia que eu falei que eu não queria mais. A minha tristeza maior no próximo final de semana que eu parei, na semana seguinte, é você ligar a TV e entrar um cara com a camisa que você estava vestindo sábado passado. É isso que é o problema. E assim, dizer assim, putz, cara, essa camisa bem que vestir era eu. E eu não vou vestir mais, porque você sabe que a gente não tá...
A gente não está vindo de cima para baixo, a gente está de baixo para cima. Então, assim, eu estou crescendo na minha idade, na minha vida, eu não vou conseguir mais jogar. Então, você tem que ter maturidade bastante para que isso não te afete, para que isso não venha te prejudicar fisicamente. Mas não é fácil você tá sentado na frente da TV um domingo e a camisa que você jogava tá no corpo de outra pessoa. Ali é que a ficha cai. Porque o dia que você disser que não dá mais, que você encerrou sua carreira, beleza, todo mundo pode fazer isso. Mas quando você olha na TV que tem outra pessoa, isso de imediato, com a sua camisa nas costas, aí pesa um pouco. Pra mim pesou bastante. Acho que por isso que eu procurei vir pra cá, pra Godó, porque essas peladas que a gente brinca aqui, essas bolas que a gente tem aqui, ela vai suprir bastante a necessidade da bola profissional. Teve algum momento assim na sua vida que aconteceu algo que mexeu com você na carreira, assim, que não dá pra esquecer? Teve. Eu tenho um episódio na minha vida que eu jogava no Cruzeiro e a gente estava se não me recordo, eu acho que era quarta de final, semifinal da Libertadores. E eu perdi um pênalti. E o pênalti que eu perdi, se eu fizesse, a gente classificaria para a final. Ao peso disso. O Mineirão, ele estava com 90 mil pessoas dentro do estádio. E eu perdi o pênalti. Isso aí foi a minha maior baixa dentro do futebol. E te digo mais, de 10 pessoas, 9 só se lembram disso. Você vê como é que é as coisas. Tudo que você fez de bom até aquele dia, se apaga. Então, muitos caras, não sei se é para tirar onda, né? Muitos caras falam comigo e dizem assim, poxa, aquele pênalti que você perdeu. Lembram disso? Você lembra disso? Eu falei, cara, eu não esqueço disso nunca. Aquele pênalti que eu perdi, ele me fez sair do Cruzeiro, porque a torcida não aceitou. Eu tive que trocar de clube, eu tive que ir pro Internacional. Outro clube que eu tinha esquecido, o Internacional de Porto Alegre. Mas aquilo me deixou praticamente quase 5, 6 dias sem dormir. Porque eu ficava com aquilo na cabeça. Sabe, de olhar para aquela arquibancada com 90 mil pessoas e não ter feito o dever de casa. Então esse foi uma das... Para mim foi a baixa do futebol, para mim, na minha carreira foi isso, sabe? Não foi um cartão vermelho que eu tomei, um cartão amarelo, uma discussão aqui, não, que isso aí acontece e vai continuar acontecendo até o fim dos tempos. Mas esse pênalti marcou minha carreira. Eu tive que sair do Cruzeiro, eu praticamente com o contrato renovado, eu tive que trocar de clube. Mas eu sabia que eu tinha que trocar de clube, porque a torcida não perdoa. Isso aí pra mim foi a maior baixa que teve na bola, foi esse episódio, bem. Então é um peso pro atleta. Muito grande, muito grande. E vira e mexe, eu brinco nas bolas. A gente vai para os pênaltis, quando eu vou bater o pênalti, ainda ficam engraçadinhos lá fora dizendo ele vai perder igual ele perdeu aquele com o Cruzeiro. Aqui. Entendeu? E eu faço de conta que não estou ouvindo aquilo tudo. Você tem que ser uma pessoa muito fria. E eu procuro ser desse jeito. Me marcou muito. Vou tentar esquecer, eu não vou esquecer aquilo. Nunca na minha vida eu esqueci aquilo. Mas o Cruzeiro foi a equipe maravilhosa da minha vida. Muito boa, uma equipe grande, formar uma equipe espetacular. Joguei com jogadores de altíssimo nível. Mas infelizmente aconteceu e eu tive que trocar de clube. Das minhas alegrias, essa é a minha tristeza. Na bola foi esse episódio. E o que o futebol, Jackson, te proporcionou assim de tão grande que se você não fosse jogador de futebol, você não conseguiria alcançar? No futebol, eu conheci muitos lugares, correndo atrás de bola, sabe? Eu acho que é isso aí. Eu acho que se não fosse a bola não tinha como. Eu acho que não tinha como eu conhecer esses países aí fora, né? Viajei bastante, né? A minha vida toda era praticamente dentro de avião, que eu morro de medo, mas eu tinha que estar, né? Assim, eu conheci
Colômbia, Argentina. Um dos países que eu mais viajei foi a Argentina e Paraguai, Uruguai, sabe? Alemanha, a gente andou por Suíça, País de Gales, e por aí afora, assim que eu não vou me lembrar de todos. Com a seleção brasileira você chegou a jogar? Foi nos Estados Unidos, né? Nós jogamos lá, eu fiz um amistoso lá nos Estados Unidos, outro local também que a bola me levou. Então eu conheço muita coisa, sabe? Me proporcionou assim, viajar bastante mesmo. Japão, Tóquio, né? Assim, eu conheço, né? Assim, quando é que eu imaginaria na minha vida que eu ia para Tóquio, né? Isso você tinha que idade? Essa vai faixa de idade de 24, 25, 26 anos, sabe? Isso. Dubai, morei em Dubai, sabe? Uma das cidades mais bonitas do mundo, aquele lugar ali. Então por aí você tira o que a bola fez comigo, né? Dubai, eu cheguei a morar em Dubai mais de ano. E lá é um espetáculo. Lá você jogava? Jogava, eu fui para jogar. Lá no time que eu jogava, só 2 brasileiros vestiram aquela camisa até o dia que eu saí de lá. Que é o Palhinha, que jogou no São Paulo, aí depois que fui eu. São 2 brasileiros só. É o Emirates Clubes, uma cidade como daqui a Tibiras, perto, que dava para ir e voltar rápido. Foi uma experiência muito boa para mim. Outra cultura. A sua estadia lá era tudo puxada pelo clube? Isso, exatamente. Você não tem gasto nenhum, sabe? Só mesmo, coisas pessoais, né? Você era solteiro? Não, eu era casado, ainda levei meus 2 moleques pra lá ainda, olha que trabalhão. Levei pra lá ainda porque a viagem é muito longa. E depois de voltar eu tive que ficar. E o custo da viagem é 0, você não gasta com nada, ainda tem esse bônus ainda, de você conhecer praticamente o mundo todo e não gastar absolutamente nada, né? Porque se você vai fazer uma viagem dessa do seu bolso, você gasta uma enormidade. Então eu conheci muitos lugares espetaculares e 0800, né? Eu digo 0800 porque a gente não pagava nada, porque ia no custo do clube, a gente ficava em hotéis muito bons. E por isso que eu falei, a minha vida no futebol foi toda essa, né? Esse meu pós-bola. Depois que eu parei de jogar bola, eu não quis mais ficar nesse mundo da bola, ter que lidar de novo com esse negócio, andar em hotel, concentração, treino todo dia. Então eu não me interessei muito a respeito disso, porque eu vivi minha vida toda e eu queria aproveitar um pouco dela. Eu acho que a hora de eu aproveitar ela agora, esse momento agora, depois que eu parei de jogar bola, fazendo as coisas mais tranquilo, mais calmo, bater minha bolinha com os meninos e curtir um pouco meu moleque. Tem um moleque de 10 anos, que ocupa 80% do meu tempo, ele ocupa, mas eu aprendi e me acostumei a cuidar dele. Você falou dos filhos, né? Você tem 3 filhos. O Gabriel e o Matheus com a primeira esposa, e o João Lucas com a segunda. Os meus 2 maiores, um está jogando no Campinense e o outro está em Salvador. Para esses 2 eu não tive tanto tempo como eu tenho para esse hoje. Eu viajava muito, participava de praticamente 4, 5 campeonatos durante o ano, então muitas vezes eu jogava na Argentina, saía da Argentina e ia direto para Recife jogar contra o Sport, depois via você para onde, só chegava em casa depois de 15, 20 dias. Então eu não tive tanto tempo assim para eles, por causa do trabalho. Viajávamos muito, mas procurei curtir o tempo que eu tinha, né? Já esse agora, como agora eu deixei o futebol, eu tenho mais tempo para ele, né? E tento aproveitar o máximo que posso. Tá ficando rapaz, daqui a pouco já tá um homem já, e você sabe como é que é os filhos, né? Então eu tento aproveitar a oportunidade que eu tenho e o tempo que eu tenho. E seus pais, Jackson? Seu Geraldo, Dona Graça, como é que eles lidaram com aquela época que você já estava na seleção, já fez todo esse trajeto aí no futebol? Então, quando eu fui para sair daqui de Coroa, veio o Evandro Max de São Luís,
me pegar aqui em Codó. E o tempo era muito curto, ele chegou na fase da manhã e eu tinha que já ir com ele da tarde. E eu estudava, não sabia de nada. Minha mãe foi completamente contra. E minha avó, completamente contra, não queria que eu fosse. Já o pai já tinha outra opinião. O pai me deu uma força para ir. Mas para ir eu tinha que botar algumas coisas na mochila, colocar nas costas e não olhar para trás, porque senão eu não ia. Então foi uma correria só, foi informações trocadas, minha mãe não queria, minha avó não queria, meu pai queria, meus tios queriam, mas aí o que acontece? E eu queria. Esse que foi o problema, porque eu queria muito. Eu tinha que simplesmente no outro dia não ir no colégio. Né? E minha mãe queria que eu estudasse. Você estudou até que série? Fiz até o primeiro do segundo grau, em contabilidade. E eu falei pra ela que eu queria ir. Eu fui fazer uma semana de experiência em São Luís. Tinha que ficar fora de Codó pela primeira vez na minha vida, uma semana. Olha que não é fácil. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha 17. Essa foi a primeira experiência fora? Fora. Joguei salão há muito tempo, mas sempre ia, jogava e voltava. Nunca tinha ficado fora de Codó por uma semana, que na época foi um tempo muito grande. Mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria ir. Eu queria tentar alguma coisa, né? E acabei indo. Minha mãe brigou comigo, mas eu preciso ir, que eu não vou ficar o tempo todo aqui sem, né, não saber como é que ia ser meu futuro se não fosse a bola. Ninguém poderia dizer nada, mas eu fui tentei, não foi fácil, ralei bastante. Eu dizia que eu só queria ficar um pedaço só em São Luís e queria ir pra frente, né? E é aquilo que eu falei pra você, eu era obcecado por aquilo, obcecado mesmo, eu queria aquilo. Se fosse dar certo, paciência, ninguém sabia, mas que eu queria tentar. Mas aí deu certo, né? Eu acabei fazendo uma carreira muito bonita. Eu acho, pra mim, uma carreira muito bonita, com dificuldades que naquela época a gente tinha aqui. Tem até hoje. Mas eu fiz uma carreira bonita. Eu acho que minha carreira foi muito boa. Infelizmente não deu pra me prolongar mais porque a idade chegou. Mas eu estou satisfeito pelo que eu fiz, dentro de um contexto, feliz demais. Eu sou reconhecido até hoje, né? Então, apesar de estar muito tempo que eu não saio de Codó, tá 9 anos que eu não saio, que eu não viajo lá para o lado do sul, mas o meu reconhecimento maior é lá. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que muitas vezes muitas pessoas podem me questionar, mas é aquilo que eu digo a você, eu falo o que eu tenho para falar. Todo o meu currículo, todos os meus títulos que eu tive, que não foram poucos, todos os clubes que eu passei, que não foram poucos, né? O meu currículo em Codó só serve para a parede da minha sala. Entendeu? Não valorizam. Na tua terra? Na minha terra. Eu parei de jogar bola já faz 9 anos de idade, ainda não vi nenhum se destacar daqui da minha terra. De Codó, estou falando de Codó. Eu gostaria muito de ver alguém se destacar. E quando se destacam, infelizmente, dizem que prata da casa, eles não dão moral. Né? É assim que funcionam as coisas. Eu digo isso não é só na minha área de bola, não. Em qualquer área, na sua, em qualquer área que tiver. Então você precisa ter uma cabeça boa. Porque quando eu não valorizo o que eles têm, isso aí ninguém me tira da cabeça. Não vou generalizar. Mas eu acho que poderia ser um pouco mais, ter um pouco mais de reconhecimento. Não só eu, teve outros jogadores também que saiu. Tem o Pimentel, tem o próprio Robertinho, jogou até no Flamengo, que hoje reside em Codó, os dois, entendeu? Eles não têm reconhecimento nenhum com quem é filho da terra. Coisa que deveria ser o contrário. Porque eu vejo muita coisa de amigos meus que jogaram, não chegaram à metade de onde eu fui. Você precisa ver o reconhecimento que eles têm na terra deles.
que também que veio de família humilde, de uma terra pobre, né, que é o Nordeste, interior, mas eles têm um reconhecimento deles, que eu converso com eles. Mas isso não... Eu fico triste por essas coisas, porque sabe Deus quando é que vai sair outro para chegar mais longe onde eu fui, né? Mas agora, surgiu agora um menino de Barra do Corda, foi convocado para a seleção brasileira agora, jogou até ontem, que eu esqueci o nome dele. Ninguém conhece ele pelo Brasil, eu pelo menos não conhecia ele. Esperamos que Barra do Corda valorize esse filho da terra, né? Mas de uma coisa eu digo a você, aqui em Codó não tem valorização. Eu vou generalizar tudo, não vou colocar só futebol. Não tem nada em Codó. O estádio está parado. Não estou falando isso agora, isso já vem há muito tempo. Há muito tempo que isso vem. Tinha que dar uma sequência para que não se perca as gerações. Vê como é gostoso você ligar a televisão e ter um codoense na seleção brasileira. Que gosto, que maravilha que tem você ficar assistindo um codoense saído daqui, nascido e criado aqui, na TV. Você se sente representado, né? Ao ver uma cena como essa, né? Exatamente. Entendeu? Você senta, você para ver o codoense, para ver se ele vai se destacar, para ver né, o orgulho de você estar olhando. É assim que eu vejo as coisas. Depois que eu parei de jogar bola, eu não vi. Eu sentei na frente da TV, mas eu não vi o codoense na TV ainda. Estou falando de jogar bola. Não vi. E aqui tem muito moleque bom. Basta dar uma oportunidade. Basta abrir uma brecha, fazer campeonatos, que aparece. Isso eu tenho certeza absoluta, porque aparece. Você acha, Jackson, que falta uma oportunidade nesse segmento do futebol aqui no nosso município? Eu acho assim. Houve uma época no Dente de Codó, na minha época, Codó tinha os melhores campeonatos, o melhor campeonato que tinha aqui nessa região era de Codó. Muitos jogadores profissionais revertiam as categorias para amador para vir jogar aqui em Codó. Né? Foi na época que eu saí daqui. Não teve campeonato melhor de lá para cá. É muito difícil ter de novo. Você tem que gostar daquilo. Não adianta você tem que gostar, você tem que ter o respaldo. Não adianta você chegar e gostar e você não ter ajuda. Entendeu? Então assim, eu participei dos melhores campeonatos codoenses que teve aqui. E de lá pra cá eu não vejo mais essas coisas. Aquela empolgação que tinha. As coisas deveriam ter crescido junto com o tempo. Não, a gente parou. E o tempo foi embora. Sabe? Eu vejo cidades menor que nós que participam de Copa do Brasil. Você sabe como isso é bom para a cidade onde essas equipes estão. A gente não tem isso. Sabe? Isso já vem de muito tempo. Pelo menos eu passei muito tempo fora, mas eu sempre procurei saber das coisas que acontecem aqui. Se você não gostar daquilo, se você não tiver o respaldo daquilo, não vai sair. E quando sai, você tem que se programar para as coisas, para ser uma coisa organizada. Você não pode fazer aquela coisa só por empolgação. Você tem que se organizar. Você tem que fazer as coisas organizadas, você tem que saber como é que faz isso, como é que faz aquilo. É assim que funcionam as coisas. Essas equipes estão aí, não é à toa, não. Tem que ter organização. E eu acho muito difícil que isso aconteça de novo por aqui. Né? Eu parei de jogar bola já faz 9 anos de idade e não vi isso aqui ainda. Então assim, gerações e gerações vão se perdendo. Porque muitas pessoas me ligam de fora, já que você tem aí um atacante, eu falei, cara, deve ter, mas a gente não consegue ver, porque não tem onde a gente vê, a gente precisa ver jogar, para poder indicar para lá. Porque essas coisas, hoje o futebol parou de ser futebol moleque, futebol de negócio. Jamais eles vão pegar uma pessoa que ele não vê jogar. Como é que você vai investir na pessoa que você não vê ele jogar? Ninguém vai entrar nessa. Isso aí não existe. Ele tem que ver, ó, bom jogador, isso aí traz aqui. Entendeu? É assim que é são as chamada coisas. as peneiras. Exatamente. Aí não tem esse... Não tem. E hoje o futebol hoje está muito precoce. Hoje é moleque de 14 anos estreando em profissional, 15, 16 anos, precoce. Por isso que eu falei a você, o jogador de 27, 28 anos já está velho para a bola hoje.
Então precisa se gostar. E eu acho muito difícil com o campeonato, os campeonatos de Codó, volte a ter aquela mesma repercussão de 20 anos, 25 anos atrás. Essa é a minha opinião que eu tenho. Tá? Se tiver empenho, organização a fazer, consegue. Mas se não tiver, pode esquecer. Não vai voltar a ser, vai ter aquele campeonato codoense que fazia gosto a gente ir pro estádio. Eu era moleque, mas eu ia pro estádio assistir. E se você não chegasse cedo, tu não entrava, porque era lotado. Né? Então todo mundo, o pessoal mais velho da cidade, sabe o que eu estou falando. Né? Mas infelizmente assim acontece. Esperamos que uma hora mude. A gente possa ter nosso campeonato e possa revelar garotos para ir para fora aí. Porque é um orgulho para o codoense. Eu não digo nem codoense, eu vou generalizar para o maranhense. Quando você vê assim, para ter um maranhense em tal lugar, você quer saber quem é. Quem é esse menino? Eu, particularmente, eu fui ver o menino jogando no Porto, né, contra o Arsenal. Eu queria saber quem era, porque eu nunca tinha... Aí eu vi o menino jogar. E não é nem daqui de Codó, ele é maranhense, de Barra do Corda. A gente quer ver quem é, porque não é toda hora que aparece um. Quando aparece, todo mundo quer ver, quer conhecer, né, quer saber de onde é, família, é assim que funcionam as coisas. Deve ter acontecido comigo também, eu não sei porque eu estava em forma, deve ter acontecido comigo também. Então a gente não precisa... Despertar a curiosidade, a gente não pode perder essa essência. Apesar de muito tempo que a gente não vem fazendo isso, mas é uma coisa que acontece. Para fazer, tem que gostar. Se não gostar, pode esquecer. Jackson, eu quero te falar que muito me orgulha, eu como codoense, ter você como atleta e referência para nossa cidade. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que você precisar, a gente está aqui para ajudar. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Porque a entrevista boa é essa aí, da gente conversar.